e Salvador Jesus Cristo, né? Já ouvimos o Ministério Caminho louvando a Deus, muito bonito nessa noite, mas chegou o momento de comermos o maná do céu, a santa e gloriosa Palavra de Deus. E eu os chamo agora para fazer uso da Palavra de Deus, aquele que é sobre tudo e todas as coisas, o presbítero William Brandão. Fica à vontade, meu querido, entregue aquilo que Deus colocar em seu coração. Graças a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Somente aqueles que estão alegres por estar na presença de Jesus. Cadê? Levanta a tua mão. Aleluia. Esse lugar nessa noite é um lugar de adoração. A presença do nosso Senhor já se faz aqui. Você que está presente, sinta-se à vontade. Se você quiser saltar na presença de Jesus em adoração, fica à vontade para adorar o Mestre das nossas vidas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aprove ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que lhe reunimos aqui nesta noite para proclamar o Evangelho do nosso Senhor em praça pública. Dizer que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador, não só para estes que aqui estão, mas para todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz: porquanto nenhum outro nome há dado entre os homens que devemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. É somente o nome de Jesus Cristo, mediante a fé que o aceitamos, é somente nele que encontramos salvação. O apóstolo Paulo é categórico em afirmar: se alguém prega um outro evangelho de salvação que não seja este evangelho de Jesus Cristo, é anátema, não tem valor algum. Porquanto estamos aqui nesta noite para dizer que Jesus Cristo, Ele é o único que tem o poder para salvar, para libertar, para batizar e para levar o crente fiel aos céus. Glória a Deus. Eu quero estender as minhas palavras de gratidão a todos os irmãos e amigos. Quero também agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui nesta cidade aonde Deus me deu a oportunidade de crescer espiritualmente. Eu louvo ao Senhor pelas vidas dos irmãos que estão aqui presentes nesta praça pública. Quero agradecer ao Senhor pela vida do cantor Helenilton Brandão, que foi um canal de Deus para que aqui estejéssemos nessa noite para adorar o Senhor. As autoridades, os pastores, amigos que aqui estão, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite um texto da palavra do Senhor, contido no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 26 por diante. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, se puder me acompanhar, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 26 adiante. Amém? Quantos estão me ouvindo em alto e bom som? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome,
por causa da grandeza da sua força e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, nem se fadiga, e não há quem o possa esquadrinhar o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os mancebos tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Somente aqueles que esperam no Senhor, diga amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Santo e Eterno Deus. Esse texto profético de Isaías 40, o profeta está falando da grandeza de Deus, do poderio do Senhor, da sua majestade, em comparação com o poder das nações, com o poder que o homem diz que tem. O profeta está dizendo que o poder de Deus é um poder incomparável. O versículo de número 26, contido no texto que fizemos leitura, é este versículo que quero tomar nessa noite por base para a mensagem do Senhor, que nos minutos seguintes que me é dado, estarei ministrando aos vossos corações. Quero dizer que vim nessa noite aqui em Itambé como profeta e tenho uma palavra de bênção do Senhor para a tua vida. Como profeta de Deus, estou aqui nesta noite para te abençoar, para dizer que o Senhor é o Deus que não te deixou, o Deus que tem pleiteado as tuas causas, o Deus que tem te ajudado nesses dias, o Deus que tem estado ao seu lado, usando e tomando desse versículo de número 26. Eu gostaria de trazer aos irmãos uma palavra com o tema, a grandeza de Deus em meio às adversidades. Tema, a grandeza de Deus em meio às adversidades. Eu quero que você olhe para esse crente que está ao teu lado e diga para ele, o seu Deus é grande. Aleluia, só quem acredita, diga para ele aí, o seu Deus é grande. O Deus grande que você serve, Ele faz coisas grandes que muitas das vezes não se pode imaginar, não tem entendimento. O apóstolo Paulo disse, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro? É assim, Deus não precisa de conselheiro, ninguém conhece a mente de Deus, mas o Deus que realiza coisas grandes, coisas extraordinárias, está presente aqui nesta noite por você. Afinal, foi o Senhor Deus, na sua onisciência, que marcou esta reunião sagrada aqui nesta noite. Deus, Ele sabia que você faria presente aqui nesse lugar. É por isso que eu digo e repito, Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A grandeza de Deus em meio às adversidades. A Bíblia diz no livro de aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3, que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 1,
versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus. Depois disso, a Bíblia diz que Deus, ele criou a terra. No princípio criou Deus os céus. A Bíblia está dizendo que o Senhor Deus, ele criou os céus, assim como está afirmando aos Hebreus, que somente através da fé, ou por intermédio da fé, acreditamos que Deus, ele criou o universo daquilo que não existia. Percebam que a Bíblia está dizendo que Deus, ele trouxe à existência aquilo que não existia para criar o universo. E assim Deus o fez. Criou todos os planetas, todas as estrelas. A Bíblia diz que certa feita, Deus, chamando Abraão e dizendo para que Abraão viesse olhar para os céus, e se é que Abraão pudesse contar a quantidade de estrelas que havia nos céus, e parece que Abraão abaixa a cabeça, como se estivesse dizendo: eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Mas a lição que Deus estava fazendo, que Deus estava mostrando para Abraão, que aquilo que Abraão não podia fazer, Deus, ele fazia. Que aquilo que era impossível para o homem, para Deus nada haveria de impossível. Era isso que Deus estava dizendo para o patriarca Abraão: você não consegue enumerar as estrelas, mas foi eu que as criei, eu as conheço, eu sei o nome de cada uma. Perceba que no versículo de número 26 do livro de Isaías, aqui o capítulo 40, o profeta está dizendo que Deus, ele chama as estrelas e todas se apresentam diante dele como um grande exército e diz: eis-me aqui, Senhor. Deus as criou, Deus as conhece, Deus as criou. É por isso que elas se apresentam diante da grandeza do nosso Senhor e eterno Deus, em comparação com o universo que Deus criou, com os planetas que Deus assim fez, com o nosso sistema solar, com as estrelas que Deus formou. O nosso pequeno planeta Terra, ele não passa de um grão de areia em meio à imensidão do universo formado por Deus. Mas eu quero que você entenda nesta noite: se Deus, que fez tantas obras, tantas coisas que o homem foge do pensamento humano, que o homem ainda não conseguiu descobrir, o universo pelo seu tamanho, estrelas, que existem estrelas que são milhares de vezes maior do que o tamanho do nosso planeta Terra. Agora, imaginemos o tamanho do Deus que as criou, do Deus que as formou. A Bíblia diz que o sábio Salomão, após ter edificado a casa do Senhor, foi orar, falar com Deus, e dizia assim em sua oração: Senhor, está aqui o templo que eu formei para a tua habitação, mas eu entendo que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor não cabe nos céus dos céus, quanto mais nesta casa que eu criei. Salomão, dessa casa que eu formei, Salomão estava dizendo que a presença de Deus, ela enchia os céus e os céus dos céus, que a presença do Senhor não caberia naquela casa que ele havia edificado. Mas a Bíblia nos revela que esse Deus grande que eu e você serve, esse Deus magnífico, ele cabe em cada coração que está presente aqui nesta noite. Deus está dentro de cada um de nós. É por isso que estamos aqui nesta noite, estamos cheios da presença do Senhor Deus. Só quem está cheio de Deus, levanta a tua mão, deixa-me ver. Só quem está cheio da presença do Senhor. A Bíblia diz,
ainda no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 12, a Bíblia está afirmando que o Senhor Deus, Ele é tão grande que com a concha das suas mãos Ele mediu todas as águas que estão na terra. A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele mediu a terra a palmos. A Bíblia sim afirma que Deus, Ele é tão grande, tão soberano, que Ele pegou todo o pó da terra, todos os montes e alteiros, e mediu em uma balança de precisão. Ainda no capítulo 40, versículo de número 15, o profeta afirma que certamente as nações são consideradas por ele como uma gota d'água que cai de um balde. Ainda no versículo de número 17, Deus está dizendo que todas as nações perante ele é considerado um nada, quando o profeta está revelando que todas as nações diante de Deus é considerado como se fosse nada vezes nada, ou nada mais nada, que é igual a nada. O profeta está dizendo que ainda que se juntasse todo o poder bélico das nações, não poderia se igualar com o poder de Deus, com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus. É isso que o profeta está dizendo, que Deus, Ele é grande, que Deus, Ele é formidável, que as nações não podem conter o operar de Deus, que ninguém pode conter a manifestação de Deus, que Deus está acima de tudo, acima de todos. É por isto que eu estou dizendo a vós outros, aqui nesta praça pública, eu não sei o tamanho das tuas dificuldades ou dos teus problemas, mas saiba que o Deus que você serve, Ele é maior para te dar vitória. O Deus que você serve é maior para te abençoar. O Deus que você serve é maior para te levantar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe, rei da Síria, levantou-se contra as cidades fortificadas de Judá. Procuravam humilhar Israel, humilhar o rei Ezequias e tripudiar sobre aqueles que Deus havia levantado. A Bíblia diz que o rei então toma a palavra e diz: não temas, animai-vos, filhos de Israel, porque essa multidão que está vindo contra nós não é nada diante do nosso Deus, porque maior é aquele que está conosco. Aquele que está conosco é maior do que estão com eles. Com eles estão um braço de carne, mas aquele que está conosco é o Senhor dos exércitos, é aquele que dá vitória, é aquele que peleja por nós, é aquele que está ao teu lado te ajudando, é aquele que entra na frente da peleja para te dar vitória, é aquele que não tem te deixado, é aquele que tem te ajudado nos meios das adversidades. Porquanto não temas, levanta a tua cabeça, o Deus grande que você serve, Ele está presente aqui nesta noite, está dizendo para você que vai haver mudança, que vai trazer solução, que vai ter milagre, que vai ter saída. Ele está dizendo para você nesta noite que a tua história não vai terminar assim. Talvez você olhe para todos os lados, não encontra mais saída, só dificuldades, só problemas, parece que as portas não se abrem mais. Deus está dizendo: eu estou no controle, eu vou te abençoar, eu vou abrir a porta, eu vou trazer saída para você. Chegando o tempo de Deus na tua vida, meu filho, está chegando a hora de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Quando o dia de Deus chega, quando a hora de Deus chega, ainda que Satanás se levanta, mas ele se levanta é para comer pó, porque Deus é grande. Deus vai lá e te dá vitória, Deus vai lá e derrota o inimigo, Deus vai lá e entra na peleja e te dá vitória. É o Deus
que está contigo, é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege. É este o Senhor que você tem servido, é este o Senhor que você tem reverenciado. Não há outro igual. A Bíblia diz que até o dia de hoje Ele tem trabalhado para te abençoar. Até o dia de hoje Ele tem trabalhado para te dar vitória. Até o dia de hoje Ele não sossegou. Ele está na peleja por você, meu filho. Ele está na peleja por você, minha irmã. Deus está dizendo para você que tem solução para o teu problema. Ele está dizendo para você não se preocupar, porque na noite do dia de hoje Ele vai fazer um milagre lá. Ele vai trazer providência lá. A última palavra na tua vida, meu filho, quem dá não é o teu amigo, não é o homem. A última palavra na tua história, quem dá é Deus. Ainda que o homem diga que não vai acontecer, ainda que ele diga que você não vai conseguir, Deus está dizendo: eu estou mudando palavras na boca de pessoas. Em lugar de maldição, estou transformando em bênção. Deus tem palavra de vitória, Deus tem palavra de bênção. A última palavra quem dá é Deus. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz que vai operar, Ele vai operar. Não se preocupe, o Deus que está no controle da tua casa, Ele está aqui. O Deus que está controlando a tua vida, Ele está aqui. Está chegando a bênção de Deus para você. Está chegando o milagre de Deus para você. Eu tenho uma palavra profética de Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua mão e receba. Aonde muitos não prosperaram, você vai prosperar. Se prepare, a rocha vai começar a produzir água. Se prepare, a terra seca vai começar a dar fruto. É bênção que Deus tem para você, é milagre que Deus tem para a tua vida. Adore ao Senhor nessa noite, meu querido. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande, é Ele que pode fazer por você. Ele é grande. Os teus problemas diante de Deus é nada. A Bíblia ainda diz, no capítulo de número 40, versículo 22 de Isaías: Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos diante da presença dele. Imagine, o profeta está fazendo uma comparação sobre o tamanho de Deus, sobre a grandeza de Deus. O profeta está dizendo que Deus é tão grande que Ele está sentado sobre o globo da terra, e nós para Ele somos como nada. Nós para Ele somos como areia no deserto, diante da imensidão do tamanho dEle, diante da grandeza dEle. É por isso que nesta noite Ele está dizendo: é tempo de você levantar a tua cabeça. Aqueles